Sérgio Bonelli Editora, uma das maiores editoras de quadrinhos de todo o mundo, não só pelo volume de publicações anuais que eles têm, mas também pela qualidade das histórias que eles contam. Realmente, quando você pensa Bonelli, você pensa em uma história de altíssimo calibre. Eles têm um rigor tão grande, uma nota de corte tão alta para publicar essas histórias, que é impossível você pegar algum título da Bonelli e não ter uma história de qualidade lá dentro. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 5 títulos Bonelli que eu acho que vale muito a pena vocês conferirem. Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem pessoal, o primeiro personagem que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é Dylan Dog. Dylan Dog é como se fosse o título de terror da Bonelli. Ele tá ali naquela seara mais do sobrenatural, fantasmas, monstros, espíritos, lobisomens, vampiros, assombrações. Tudo dessa seara aí, Dylan Dog tá envolvido. Dylan Dog ele é um ex-Scotland Yard, ou seja, ele é um ex-policial londrino que larga sua carreira na polícia para se dedicar somente a esses casos sobrenaturais. Ele é um cara extremamente carismático também, e ele acaba trazendo muito dessa personalidade dele para as histórias, que deixa tudo muito mais interessante. Outra coisa muito legal da gente falar aqui é o corpo de personagens que tem em volta do Dylan. São personagens muito bons e eu quero dar destaque para 2 deles. O primeiro é o Block, que era um colega dele da Scotland Yard, que ajuda ele, caso ou outro, nas investigações dele. Porque, vamos supor, o Dylan ele vai lá investigar um assassinato que um espírito pediu para investigar como que ele morreu. Aí a polícia, obviamente, vai ficar envolvida nesse assassinato. Então o Dylan vai atrás do Block para tentar ter acesso às informações, para fazer a investigação ali meio que ao lado e paralelo da polícia. Só que a polícia fazendo a investigação mais pé no chão e o Dylan a investigação sobrenatural da situação toda. E o outro personagem que vale muito a pena a gente conversar é o Groxo. O Groxo é o alívio cômico das histórias de Dylan Dog. Ele é como se fosse um parceiro meio mordomo do Dylan. E ele só conversa fazendo piada. Eu acho muito legal. Eu já vi gente falando que fica até demais um pouquinho, mas eu acho fantástico. Sempre que ele aparece é um deleite na história. As histórias de Dylan Dog você encontra nessas edições aqui que a Mito está lançando em formato italiano. E tem 2 publicações paralelas de Dylan Dog saindo ao mesmo tempo. A gente tem Dylan Dog, a revista normal, digamos assim, e Dylan Dog Nova Série. São 2 publicações paralelas que você pode começar a ler Dylan Dog pelas 2. Uma coisa muito interessante dessas revistas daqui, tanto do Dylan Dog Nova Série quanto do Dylan Dog Série Clássica, é que você não tem uma cronologia tão bem definida. Então você pode pegar qualquer volume para ler que vai ter uma história fechada em cada um desses títulos. E você não precisa de ter lido a revista número 4 para poder ter lido a 5. Você viu a 5 na banca? Pô, pega lá, não tem erro nenhum. Você pode curtir a história do início ao fim sem ficar perdido. Mas você deve estar se perguntando, tá, Dylan Dog Série Clássica, Dylan Dog Nova Série, qual que é a diferença? Dylan Dog começou a ser publicado há muito tempo, então tem muitas histórias do personagem. A série clássica são as republicações dessas histórias mais antigas do Dylan Dog. E a cronologia ela não importa tanto, porque nem a Mitos lança essas histórias em ordem. Se você pegar a revista número 6 da Mitos, Dylan Dog Série Clássica, você não vai ter a edição número 6 de Dylan Dog. Vai ser uma história meio que aleatória ali do meio da publicação lá da Itália. E por outro lado, essa revista aqui que eu tenho em mãos, que é a número 1 de Dylan Dog Nova Série, foi uma revitalização do personagem. Que nem eu disse, Dylan Dog foi lançado há muito tempo, mas muitas histórias que estavam saindo nos dias de hoje ainda estavam com o Dylan Dog atrasado no tempo, digamos assim. Ou seja, o Dylan Dog não tinha um telefone celular, o Dylan Dog não tinha acesso a tecnologias que são banais pra gente hoje em dia. Então a nova série, apesar de não ter sido um reboot da história nem nada, foi uma forma de atualizar o Dylan Dog para os dias de hoje. E aqui, de certa forma, a gente acaba tendo um pouquinho mais de linearidade nas histórias, apesar de ainda seguir o mesmo formato. Um caso por revista, então ainda pode ler qualquer um em qualquer ordem. E aqui eles escolheram um ponto muito interessante. O Block, que eu falei para vocês, ele era um amigo do Dylan na polícia, né?
E aqui é a história do Dylan lidando com a aposentadoria do Block. É uma história extremamente interessante, que ela envolve a própria morte também, a perda do propósito da vida. É uma história extremamente interessante e que nem praticamente todas as histórias do Dylan Dog traz um aspecto psicológico e emocional muito grande para as páginas da revista. Vale muito a pena conferir de verdade. E Dylan Dog, sem sombra de dúvida, são um dos melhores títulos que eu li esse ano. Uma outra forma de ler Dylan Dog, de uma forma um pouco mais descompromissada, digamos assim, porque não tem uma revista numerada, é através das graphic novels. E essas graphic novels são muito fantásticas. Elas pegam algumas histórias que foram publicadas principalmente ali em Dylan Dog série clássica e colocaram nesse formato mais premium aqui. E sempre esse trabalho tem um artista diferenciado, uma arte mais diferenciada também. Mas daí tá se perguntando, tá, beleza, tem Dylan Dog série clássica, Dylan Dog nova série, Dylan Dog graphic novel, por onde que eu começo? Eu tenho recomendações para você. Se você quer começar a ler Dylan Dog de forma mais periódica daqui para frente, começa na nova série. Eu acho que é um excelente ponto de partida, você consegue encontrar todos os volumes muito facilmente para comprar. Inclusive no final do vídeo eu vou mostrar para vocês os preços que essas edições estão na Black Friday, que estão num preço realmente excelente. E nova série é fantástica, foi por onde eu comecei a ler. Mas se você não quer comprar essas revistas no formatinho italiano, eu recomendo que você comece por exatamente esse daqui, Mater Morbi. Apesar de ter sido a terceira graphic novel que a Mythos lançou aqui no Brasil, eu acho que ela é uma excelente porta de entrada para você ler o personagem e você ter uma noção mais ou menos ali do que é Dylan Dog. Isso aqui é uma história fantástica que conta sobre o Dylan lutando contra a mãe de todas as doenças, que se chama Mater Morbi. E, nossa, isso aqui é de arrebentar, viu? Eu li isso aqui tem tipo uns 2 dias e essa história tá na minha cabeça até hoje e não consegue sair de lá. A segunda revista que eu quero mostrar pra vocês é Dragoneiro! Dragoneiro, sem sombra de dúvidas, eu acho que é meu título favorito da Bonelli hoje em dia. É a maior saga de fantasia sendo lançada na Europa nos dias de hoje. Isso não é pouca coisa. E isso daqui é um prato cheio para quem ama RPGs de mesa, para quem ama RPGs de videogame, jogos de fantasia, para quem ama Senhor dos Anéis, o Game of Thrones. Isso aqui é um primor que vocês não conseguem compreender. Aqui a gente acompanha o Ian. Ian, ele é o Dragoneiro. Ele vem de uma grande linhagem de matadores de dragões. E junto dele, a gente tem 2 personagens fantásticos que acompanham ele em todas as aventuras, que é o Gmor, que é um orc, que é amigo do Ian desde a sua infância, e uma elfa chamada Sera. E a dinâmica dos 3 é muito legal. O Gmor com a Sera é um alívio cômico inacreditável para essas histórias, nesse mundo extremamente rico aqui, que eles criaram para Dragoneiro. Mas bem, a história acompanha esse grupo de personagens. E o Ian, que é o líder desse grupo, ele é um batedor imperial. Ou seja, ele é quase como se fosse um diplomata desse universo. Ele viaja o mundo todo, tentando descobrir alguns segredos, e também ele é enviado para resolver conflitos, observar eventos de grande importância e de vez em quando até interferir nesses eventos. Dragoneiro é relativamente uma série bem recente, estou colocando o ano de publicação dela lá na Itália aqui na tela para vocês, e ela chegou bem recentemente no Brasil e já está ganhando fã atrás de fã aqui. É realmente um trabalho de fantasia muito bacana, sabe? Realmente muito acima da média do que a gente está acostumado a ver aí nas bancas. E diferentemente de Dylan Dog que eu falei lá atrás, Dragoneiro só tem uma publicação saindo, que é essa aqui, na revista normal dele. Antes de sair essa revista aqui, até mesmo na Itália, a número 1, saiu esse material aqui que ele é muito legal, que é Dragoneiro Caçador de Dragões, uma edição especial de lançamento. Ela é bem mais grossa e ela é um pouquinho mais cara também, mas pelo volume de páginas, que quase 300 páginas, vale muito a pena conferir. Ela se consegue encontrar facilmente na Amazon agora, ela acho que está R$79, alguma coisa assim.
É um pouco mais caro, mas acho que é um material que vale muito a pena conferir. Essa edição de lançamento aqui, ela é excelente para introduzir você no mundo de Dragoneiro, mas se você não quiser pegar esse volume daqui, você consegue começar a história pelo número 1 tranquilamente. E que nem eu disse, Dragoneiro, diferentemente do Dylan, é uma série realmente mais serializada, ou seja, a cronologia ela importa um pouco mais. Então se você está querendo conferir Dragoneiro, ver se vai gostar mesmo, eu recomendo que você pegue pelo menos do volume 1 até o volume 4, porque nessas 4 edições daqui compilam a primeira saga do Dragoneiro, ou seja, a história vai se fechar nesses 4 volumes. A partir do 5º volume a gente tem histórias fechadas em uma edição, 2 edições, mas para inauguração mesmo, eles quiseram distribuir uma história um pouco maior em 4 edições, e uma história fantástica. Envolve treta política, envolve guerra, envolve conflitos raciais, mostra esse pessoal viajando para cima e para baixo, bruxos antigos, segredos ocultos. É uma história que é um prato cheio para qualquer fã de fantasia, sério mesmo. E, gente do céu, dê uma chance para Dragoneiro, vale muito a pena. E repetindo, no final do vídeo vou mostrar para vocês o preço que isso aqui tá na Black Friday. Terceiro título que eu vou mostrar aqui para vocês hoje não poderia faltar numa lista de títulos Bonelli, que é Tex. Tex é um dos maiores personagens de quadrinho de todos os tempos. Sério mesmo, Tex deve ter tantas publicações quanto os primeiros super-heróis. E tem uma renca de revistas paralelas saindo o tempo todo de Tex. E se você quiser começar a ler Tex pela revista mensal, ela está sendo lançada há mais de 50 anos sem parar aqui no Brasil. A gente não tem nenhum título fora Tex que está com essa longevidade toda, se não me engano. É realmente algo assustador para se pensar. 50 anos, todos os meses tem revista de Tex nova nas bancas. Isso é uma loucura. Isso só mostra a qualidade das histórias, né? Para ter esse tanto de revista, tinha que ser bom. Se fosse ruim, a galera já tinha parado de comprar e não teria tantas histórias assim. Mas eu quero propor para vocês 2 portas de entrada para começar a ler Tex. A primeira de todas é em Tex Willer. Tex Willer é uma abordagem um pouco mais recente de Tex, que conta as histórias do Tex quando jovem. Ou seja, são as primeiras aventuras do Tex, e isso é muito bom por vários motivos. Primeiro de tudo, diferentemente do Dylan e do Dragoneiro, que tem mais ou menos em torno de 100 a 130 páginas e estão no formato italiano, a revista Tex Willer está no formatinho. Elas têm em torno de 70 a 90 páginas, e elas têm um papel aqui que não chega a ser um papel jornal, mas não é o papel off-white que a gente está vendo nas outras edições. E isso ajuda a deixar a revista bem mais barata. Então é muito tranquilo você pegar vários volumes de Tex de uma vez para você sair lendo. Todos os volumes de Tex Willer você consegue encontrar hoje ainda, seja no site da Mito, seja na Amazon, com muita tranquilidade, ou seja, dá para montar sua coleção muito tranquilamente. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Diferentemente do Dylan, e até um pouquinho diferentemente do Dragoneiro, o Tex ele não tem uma cronologia tão definida para as histórias. Os arcos de Tex Willer se concluem ali entre 3 e 4 revistas. Então é sempre importante você tentar dar uma olhada ali onde que você vai entrar, se você for pegar um número avulso na banca. Mas se você pegou um número avulso na banca, não tem problema. Para você ter noção, eu comecei a ler no volume 3. E no volume 3 já estava quase no fim do primeiro arco. Mas é bem tranquilo porque no início de toda a revista tem um grande resumo, um resumo muito bem feito mesmo, sobre o que estava acontecendo antes na história. Então você não fica perdido em hora nenhuma. Mas se for começar a ler por Tex Willer, eu recomendo que você pegue aqui a edição de número 1 e a edição de número 4. E que fecha a primeira saga. Que aqui a gente tem as histórias Vivo ou Morto, A Quadrilha de Red Bill, O Segredo do Medalhão e A Caverna do Tesouro. E nessa primeira saga aqui, a gente já tem tudo que a gente gosta no Tex. A gente tem o Tex salvando o dia em vários momentos, nós temos índios, bandidos, cidadezinhas pequenas do Velho Oeste, tesouros perdidos. Sério mesmo, é um prato cheio e cheio de tiroteio também, porque Tex sem tiroteio não dá. Outra possibilidade para você começar a ler Tex ainda dentro da revista Tex Willer é pegar esses volumes daqui, que são os especiais Tex Willer.
Esse sim, cada um deles compila uma história com início, meio e fim dentro dela, não precisa ter lido nada antes de Tex para poder compreender essa história. Ela começa e termina na edição. Essa aqui é uma história que eu achei muito interessante, que ela tem uma pegada um pouquinho mais de terror do Tex. Eu acho muito legal, Fantasmas de Natal. E é muito divertida, aterrorizante, e tem tudo que a gente gosta de Tex também. Mas minha favorita é essa daqui. Eu até falei sobre essa edição aqui no outro vídeo que eu fiz sobre só quadrinhos de Velho Oeste. Vou deixar aqui o card em cima para vocês poderem conferir depois. Mas essa edição aqui conta a história do Sam Wheeler, o irmão do Tex. É uma história completamente fechadinha daqui, contando sobre o Sam tentando defender o seu rancho, depois que seu irmão foi embora. E é uma história muito boa sobre os limites de até onde o homem consegue se manter pacifista, digamos assim, numa época extremamente violenta. Essa aqui é realmente uma história de tirar o fôlego, eu recomendo demais. Mas agora, se você tá querendo ler Tex raizaço mesmo, não, eu quero pegar o Tex foi publicado lá em 1900 e vovó usava saia. Beleza, você consegue encontrar essas histórias aqui em Tex Omnibus. São edições bem mais encorpadas que a Mitos está lançando, mas lançando em ordem cronológica todas as histórias de Tex lançadas aqui no Brasil. E isso é fantástico, né? Poxa, começar a ler Tex desde o início, desde a primeira edição, é realmente um privilégio para a gente aqui no Brasil. Realmente eu não sei nem se lá na Itália eles têm uma edição tão completa quanto essa aqui que a gente tem em mãos. No momento a Mitos já lançou 4 desses ônibus aqui, não sei quantos vão ser, devem ser muitos, porque a edição agora mensal tá no volume 640, 650, se não me engano. Então é muita história para colocar em edições como essa. Mas você, como eu, não tem sombra de dúvidas que gosta de Tex e quer ler Tex, isso aqui é maravilhoso. Opa! Antes de continuar aqui com as recomendações, quero pedir para vocês se inscreverem no canal se não forem inscritos e deixarem um like se estiverem gostando do vídeo. E outra, não deixem de ficarem ligados nas redes sociais do Pela Capa. Vou deixar o link para vocês poderem seguir aqui embaixo. Também o arroba tá aparecendo aqui na tela em algum lugar. Porque em breve vou fazer uma live comentando sobre os títulos da Mitos, e lá eu vou sortear vários quadrinhos desses para vocês. Então se você tá querendo ali começar, essa aqui é uma excelente hora. E não precisa se preocupar. Vamos supor, você se interessou por Dragoneiro, comprou Dragoneiro 1 a 10, na hora lá, se eu estiver sorteando a 1, a gente negocia e eu te dou a 11 de presente, não tem problema. Toda semana a gente traz vídeos aqui para vocês com muito carinho e com muita qualidade, porque a gente ama o que a gente faz. Bem? Já se inscreveu? Bora continuar pro vídeo. A próxima revista que eu vou mostrar aqui pra vocês é um primor. Eu tô falando disso de todas, mas é porque eu gosto de todas mesmo. Mas essa daqui, eu acho que ela é acima da média até das outras que eu mostrei aqui hoje. Jack and Parker. Ken Parker é de Velho Oeste também. Você deve estar pensando, tá, mais uma história de Velho Oeste. Mas calma. Vou te mostrar aqui o porquê você deveria conhecer Ken Parker acima de tudo. Ken Parker é um personagem fantástico. E ele vive num Velho Oeste, praticamente ali contemporâneo do Tex, só que numa região um pouco diferente. Aqui a gente vê o Ken Parker se aventurando em regiões mais montanhosas, regiões um pouco mais inóspitas do que o Tex. O Tex, a gente vê ele ali naquele cenáriozão que a gente pensa de Velho Oeste, os grandes desertos, a fronteira com o México. Apesar do Tex ter viajado já os Estados Unidos todo, né? Mas na série do Tex, o Tex ele é quase que um super-herói. Ele chega lá, ele dá os tiros nos vilões, chega salvando o dia. O Tex ele é realmente aquele símbolo de esperança e tudo mais. E não entenda mal, eu adoro isso, eu acho fantástico o Tex. Mas aqui em Ken Parker a gente tem uma história muito mais pé no chão do Velho Oeste. O Oeste ele é extremamente agressivo e letal nessas histórias. E aqui a passagem do tempo é muito importante, que à medida que as edições vão se desenvolvendo, o Ken Parker vai evoluindo, envelhecendo e amadurecendo também. Essas edições que a Mitos está lançando, elas estão compilando 2 histórias em cada uma aqui em capa dura. E eu acho esse formato muito bom,
porque eles conseguem trazer um acabamento um pouco mais premium para essa história daqui. E quando eu digo que essas histórias aqui elas são mais pesadas, elas realmente são mais violentas também, até na forma que ela retrata a violência diferentemente do Tex. No Tex o personagem toma um tiro, aparece um psium batendo nele assim e tudo mais. Aqui a gente vê bala entrando na cabeça mesmo. Realmente é um desenho bem mais violento, bem mais visceral. E aqui a gente consegue ver várias facetas do próprio Ken Parker e do oeste americano também. Aqui, por exemplo, no verso da edição número 1, a gente já tem um pouco da noção do Ken Parker. Vou ler aqui para vocês. Lutador de boxe, fazendeiro, xerife, ator shakespeariano, escritor, presidiário. Ou seja, o Ken Parker, durante esses números que a Amito está lançando, ele já fez diversas profissões diferentes. Ele é um cara tentando sobreviver e se virar ali no Velho Oeste, né? Então, ele faz o que é preciso. Nessas primeiras histórias, já começa uma forma muito interessante. Não é spoiler porque tá logo na terceira página. O irmão do Ken Parker é assassinado. O Ken Parker vai atrás dos assassinos do seu irmão. Só que esse assassinato ele foi meio que encoberto, o pessoal tentou mascarar ali para parecer uma outra coisa. Então o Ken Parker começa a investigar, tem muita dessa coisa de rastreamento. Também tem no Tex, né? Mas ali utilizar a natureza a seu favor e tudo mais. E o Ken Parker ele acaba se alistando no exército, tipo num forte ali, para poder ir atrás dos assassinos do seu irmão. Ele acaba se envolvendo nas disputas do exército, os problemas que o exército tem com os índios. Em uma dessas histórias, o Ken Parker ele é enviado como batedor para uma cidadezinha pequena que foi tomada por bandidos, porque eles estavam esperando provisões chegarem lá no forte, que não chegaram, eles precisavam dessas provisões para sobreviver ao inverno. Então o Ken Parker é enviado para poder descobrir o que aconteceu e descobre que a cidade está completamente tomada por bandidos, por isso que não mandaram as provisões. E gente do céu, é bom demais, sério mesmo, é bom demais. E outra coisa que eu tenho que reforçar são a veracidade dos personagens, o quanto que os personagens parecem vivos, parecem humanos e tomam decisões humanas também. Então, sério mesmo, é muito bom. E para fechar a nossa quinta indicação aqui, eu vou falar de Julia. Julia é uma das revistas mais bem conceituadas da Bonelli nos dias de hoje. E não é para menos. Aqui a gente tem histórias de crimes, meio como se fosse um CSI ali. A Julia, ela é uma perita criminóloga, ou seja, ela presta assistência para a polícia para traçar perfis psicológicos, ajudar a solucionar alguns crimes, enquanto ela também trabalha como professora universitária na área de criminologia e psicologia. A Julia, de todos os personagens que eu citei aqui hoje, é o personagem mais vivo que tem. Ela também é escrita pelo Berardi, que é o criador do Ken Parker, né? Que assim que o Berardi terminou o Ken Parker, ele quis escrever alguma coisa diferente, e ele foi para a Julia, ele conseguiu. Ela, sem sombra de dúvidas, é o personagem mais humano que a gente tem. A Julia, ela é falha, ela erra algumas vezes, ela acerta em outras, ela é genial em alguns momentos, em outros ela deixa suas emoções tomarem conta, como por exemplo, ela tá numa cena de crime lá, vendo as coisas, ela se mantém extremamente profissional, mas às vezes o que ela vê é tão amedrontador, tão grotesco, que quando ela chega em casa ela começa a ter pesadelos com essas coisas. Então ela é um personagem muito... a gente consegue se enxergar muito nela, sabe? Ela é muito viva, ela toma decisões que nem uma pessoa de verdade. Ela não é uma grande heroína perfeita. Ela é uma grande personagem, porque ela consegue despertar na gente sentimentos de todo tipo de natureza. Nessas histórias aqui, a gente tem vários crimes acontecendo, né, que a Julia vai ajudar a desvendar, só que não é só aqueles crimes que a gente conhece, um assassinato, um serial killer. Não, tem crimes de toda a natureza aqui. Muitas vezes, esses crimes, a Julia vai atrás para tentar ajudar, várias vezes esses crimes vêm até a Julia, e ela acaba se colocando em perigo em várias vezes. Tem histórias aqui que a Julia se machuca, que a vida dela corre risco mesmo, e muitas vezes por um excesso de coragem, às vezes realmente por obra do destino, às vezes por alguma imprudência dela, ou às vezes por causa de uma situação extremamente perigosa que ela não conseguiria evitar.
São histórias que realmente deixam na ponta da cadeira e eu acho que vale muito a pena serem conferidas. Aqui a gente também tem um corpo de personagens secundários que é... puta merda, é bom demais. Realmente, todo mundo que participa dessas histórias aqui, os professores da Júlia, os amigos delas, os interesses românticos que ela tem durante essas histórias, que várias vezes são interesses românticos como um namorado de mais longa data, ou às vezes são como casos que ela tem com um cara que ela conheceu no mesmo dia. Então, acho que vale muito a pena. Essa daqui é uma revista. Todo mundo deve estar pensando, tá, é um brother escrevendo sobre uma mulher. Deve estar meio estranho. Eu não sou nenhum especialista aqui para falar se o cara tá escrevendo bem a personalidade e a cabeça de uma mulher. Mas, pela legião de fãs mulheres que Júlia tem, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Se você for na banca hoje, você vai encontrar 3 publicações paralelas dela. Mas eu vou explicar a diferença para vocês aqui. A gente tem uma revista de Júlia sendo lançada há muito tempo. E a Mitos está relançando as edições de Júlia nessas edições aqui. Júlia, as aventuras de uma criminóloga. Beleza, você comprou a número 1, é a número 1 que saiu lá atrás. Pode começar a ler tranquilamente, apesar de que Júlia, assim como Dylan Dog, tem um caso fechadinho por edição, com algumas exceções, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas beleza, Júlia, Aventura de uma Criminóloga. Repressão das edições em ordem cronológica que saíram. Joia. Aí agora, a gente tem que eu tô botando aqui na tela, Júlia Nova Série. A Júlia Nova Série foi uma decisão que a Mitos tomou de meio que rebootar a numeração numa fase nova da Júlia, que nem foi basicamente ali com o Dylan Dog. A nova série é como se fosse a edição 201, ou seja, se você pegar da 1 até a 200 e depois a nova série número 1, vai ser aquela linearidade toda. Mas Júlia é realmente uma daquelas histórias que você não precisa se preocupar com cronologia mesmo. Aqui é um caso fechado por edição e é maravilhoso. Então, são 200 títulos, mas você não precisa dos 200, só se você gostar muito, que eu acho que vai acontecer. E a terceira publicação de Júlia que a gente tem no Brasil hoje é aqui, Júlia Especial, que é uma publicação extremamente interessante, eu acho que é uma excelente porta de entrada para a galera começar a ler Júlia também. Aqui a gente tem as aventuras da Júlia antes dela se formar na faculdade, a Júlia estudante, tendo contato com seus primeiros casos, indo quase como se fosse como estagiária, acompanhar os seus professores com a polícia, ela fazendo seus primeiros contatos, vendo seus primeiros cadáveres. Então, aqui é uma história bem interessante. Também é uma excelente porta de entrada para você começar a ler Júlia. Eu estou fazendo a coleção de Júlia série clássica, digamos assim, e de Júlia especial. Que nem eu disse, Júlia você pode pegar qualquer edição e começar a ler que você vai ter uma história fechadinha. Mas tem 2 exceções. A primeira delas é aqui na edição número 1. A Bonelli, ela tem uma tendência de quando ela vai lançar um título novo, ela cria uma história um pouco maior, para que os fãs vão se habituando, para que seja um começo um pouco mais épico daquela aventura. Então a primeira história de Júlia, ela se conclui nas 3 primeiras edições. Mas está exatamente tranquilo porque você consegue encontrar as 3 muito facilmente nos dias de hoje. E a edição número 9 e 10 também fazem um parzinho de história. Então, se você quiser só comprar uma edição de Júlia para ver se você vai gostar e tudo mais, tenta evitar da 1 a 3 e da 9 a 10. Mas eu recomendo muito que você comece por essa trilogia aqui, que é uma história muito boa mesmo. Bem, essas foram as indicações que eu tinha para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem aproveitar a Black Friday para começar a ler essas obras fantásticas aqui. Até peguei minha colinha aqui, eu vou ler para vocês. Primeiramente, Dylan Dog série clássica. Atualmente ela conta com 37 volumes e até o volume 26 vocês conseguem comprar no site da Mitos por R$10 cada volume desse. Do 27 em diante, são publicações um pouco mais recentes, o preço está variando entre R$15,45 a R$16,45. Então tá num preço muito bom, com 50% de desconto. Tem que fazer um disclaimer aqui. As edições 1, 5, 8, 9, 12, 18 e 20 estão esgotadas no site da Mitos. Mas, como pela capa nunca te deixa na mão, eu já pesquisei e na Amazon você consegue encontrar todos esses volumes aqui. Então não tem problema,
Vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá pegar esses volumes. Dylan Dog Nova Série está no volume 32 atualmente, e da 1 a 19 você consegue comprar por R$10 cada edição. Da edição número 20 até a edição número 31, você consegue comprar de R$14,95 a R$16,95 todas as edições. No site da Mitos, infelizmente, não tem edição de número 2 nem a de número 5, mas já pesquisei e você encontra na Amazon também. Dragoneiro está com 22 edições atualmente. O especial que eu mostrei aqui para vocês, aquele um pouco mais grosso, ele está R$ 79,90 na Amazon, não encontra ele no site da Mitos mais. De 1 a 12 você compra por R$10 cada edição, e de 13 a 19 você compra de R$15,45 a R$16,95. As edições de número 20, 21 e 22, elas são um pouco mais caras, elas custam R$24,95. Mas é porque a partir da edição de número 20, a Mitos começou a lançar o Dragoneiro no formato novo, um formato mais grosso, que compila 3 edições da normal em uma só. Eu vou mostrar aqui na tela em detalhes para vocês a edição de número 20 que eu tenho, para vocês entenderem. Então ela é mais cara, mas vale muito a pena ainda, porque é como se ela fosse 3 da antiga. Tex Willer! Lembra que eu falei que o Tex era um pouco mais baratinho? E é mesmo. Tex Willer já está com 50 edições, mas da edição de número 1 a edição de número 46, você consegue comprar todas as edições de R$ 8,45 a R$ 10,95. Então você consegue pegar praticamente a coleção inteira por R$10. A de 47 a 49 está R$ 19,95, mas Tex também entrou no mesmo formato de Dragoneiro, está compilando vários volumes em um agora em uma edição um pouco mais grossa, então ainda está valendo muito a pena aqui. E a de número 50, que já está sendo uma edição especial, está saindo a R$16,45 aqui na pré-venda. Ken Parker conta com 16 volumes até o momento e você encontra eles de R$ 34,95 a R$ 44,95 no site da Mitos. Mas, infelizmente, o volume 6 está esgotado. Ele você consegue encontrar na Amazon, só que eles estão pedindo um preço realmente meio exacerbado por ele. Mas eu imagino que em breve a Mitos deve reimprimir essa edição aí. A Mitos ela tem um trabalho muito bom de tentar repor ali os títulos que ela tá fora de estoque. Então você fica de olho. Mas, infelizmente, a 6 você não consegue achar com facilidade hoje em dia. E para fechar com chave de ouro, nós temos Júlia. Júlia Especial tem 10 volumes e você consegue comprar todos de R$ 16,95 a R$ 18,95. Lembrando que Júlia é uma edição em formato italiano, que tem em torno de 130 páginas por edição, diferentemente de todas as outras que tem em torno de 100 páginas, ou seja, é um gibi um pouco maior. E a edição série clássica da Júlia conta com 30 edições, que você consegue comprar todas de R$ 15,45 a R$ 20,45. Todas elas com esse formato de mais ou menos 130 páginas, por isso que é um pouquinho mais caro. A única que você não consegue encontrar no site da Mitos por esse descontão é a edição de número 6, mas ela também está no site da Amazon. Então, galera, deu pra ver que começar a ler Bonelli agora é um negociaço, né? Então, não deixe de conferir estes títulos fantásticos. Se você já tinha interesse, agora é a hora. Não deixe de aproveitar essa promoção porque tá valendo muito a pena. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.